Presidente Lula demitiu agora à noite o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após denúncias de assédio sexual. A denúncia veio a público ontem em uma reportagem do site Metrópolis. Logo depois, a organização Me Too Brasil publicou uma nota confirmando que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida e que, como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. Ainda ontem, Silvio Almeida negou as acusações, primeiro por uma nota, depois num vídeo. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Pouco depois, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota afirmando que a organização responsável pela divulgação das supostas denúncias possui histórico relacional controverso e que, segundo o Ministério, a Me Too esteve em negociação em 2023 com as então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, solicitando mudanças indevidas no formato da licitação sobre o serviço. A organização disse que a nota publicada pelo Ministério desvia o foco da grave denúncia, que esse tipo de reação é comumente adotada por acusados de assédio, que recorrem a campanhas de desmoralização das vítimas, buscando desqualificá-las na tentativa de desviar o foco e atacar o mensageiro. E que a organização não participa de processos licitatórios, não recebe e nunca recebeu nenhum tipo de verba pública. As reações sobre o caso seguiram noite adentro. Às 11 horas, a Presidência da República divulgou uma nota dizendo que Silvio Almeida tinha sido chamado para prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele. Pouco depois, a primeira-dama, Janja da Silva, postou numa rede social uma foto dela com a ministra Aniele, sem texto. Hoje de manhã, Silvio Almeida entrou com pedido de interpelação judicial contra a Me Too, cobrando esclarecimentos sobre a denúncia. E os advogados dele divulgaram uma outra nota, afirmando que o ministro não realizará qualquer ação de silenciamento e invisibilização de vítimas de violência. Tampouco irá se desincumbir dos compromissos assumidos por toda a vida, de defesa irrestrita aos direitos humanos. No Palácio do Planalto, a Comissão de Ética da Presidência convocou reunião extraordinária e deu prazo de 10 dias para Silvio Almeida apresentar defesa. A Polícia Federal também está investigando as denúncias. O Ministério das Mulheres cobrou rapidez nas investigações. O presidente Lula passou a manhã em Goiânia e falou sobre a denúncia em entrevista à radiodifusora Goiânia. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. Não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Entre as vítimas de Silvio Almeida nas denúncias de assédio sexual estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela também foi ouvida pelos ministros da CGU, AGU e das Mulheres aqui no Palácio do Planalto. Ela ainda não fez declaração pública.
À tarde, o presidente Lula se reuniu com os ministros da Controladoria, Advocacia, Mulheres e Gestão. Ouviu os relatos, depois conversou com Silvio Almeida e decidiu demiti-lo. A decisão foi publicada numa nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O documento diz que, diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, o presidente Lula decidiu pela demissão dele, que o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. E que o governo federal reitera o compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada.